Olá, colegas professores, Léo e Rita aqui com vocês hoje. A gente vai discutir um áudio da coleção Matemática Multimídia e o tópico desse áudio é Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Esse recurso é adequado para você usar com o 9º ano do ensino fundamental. Isso mesmo. E de acordo com a BNCC, ele está na habilidade 13, que fala sobre verificações experimentais do Teorema de Pitágoras. Exatamente. O áudio que a gente vai usar hoje, ele é um pouquinho diferente do que a gente mostrou antes, né, Rita? Porque a mídia áudio é um pouco atípica para ensino de matemática, né? O link que tem aqui embaixo para vocês acessarem é de um vídeo, mas na verdade a imagem não é importante. O que importa é o som. Então ele poderia ser ouvido como uma música ou como um podcast. Ele foi extraído da coleção Matemática Multimídia. Mas tem um detalhezinho aí. Como vocês sabem, a coleção Matemática Multimídia foi feita para o ensino médio. E o que a gente fez foi dar uma editadinha no áudio para deixar ele mais redondo para ser usado no ensino fundamental. Vamos escutar um pedacinho dele para ver como ficou? Vamos lá! O que estava certo e o que estava errado nas respostas e o que é hipotenusa mesmo, professor? Bom, para começar, eu sempre gosto de resgatar um pouco da origem da palavra. Hipotenusa é uma palavra antiga e surgida na Grécia para designar o lado oposto ao ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus de um triângulo chamado, nesse caso, de triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus e o lado oposto é chamado de hipotenusa. Perfeito. E os outros dois lados, eles têm algum nome? Os outros dois lados são chamados de catetos. Ah, é daí que vem aquela famosa frase... Como é mesmo? Bom, não é uma frase, sim o Teorema de Pitágoras, usado para calcular a medida de um dos três lados, sabendo a medida dos outros dois. Se vocês ouvirem o áudio até o final, vocês vão ver que o professor Mediano sugere uma atividadezinha. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, é estender essa atividadezinha que ele propôs para que o áudio mais a atividade ocupe uma aula inteira. Então a nossa proposta é essencialmente o seguinte: abrir a aula com esse áudio. Essa aula vai acabar sendo uma introdução ao Teorema de Pitágoras, uma introdução experimental ao Teorema de Pitágoras. Que é justamente a habilidade da BNCC, verificações experimentais do Teorema de Pitágoras, né? Perfeito, exatamente isso. Então você abre a aula com o áudio, depois agrupa os alunos em grupos do tamanho que você julgar melhor, e aí cada grupo vai desenhar um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo e um triângulo obtusângulo. Além dos três triângulos, uma vez que eles estiverem feitos, os alunos vão desenhar quadrados em cima de cada um dos lados desses triângulos, como se fosse aquela ilustração clássica do Teorema de Pitágoras, mas para os três, não só para o retângulo. Essas construções podem ser feitas usando régua e compasso, como você provavelmente já fez alguma coisa em aula de desenho geométrico com seus alunos. É importante que os triângulos estejam desenhados de forma que eles possam medir os lados depois. Esses quadrados em cima dos lados não necessariamente precisam estar tão perfeitos assim, porque a gente só quer calcular a área e ele vai poder usar uma calculadora para fazer essa área. Mas se você quiser usar compasso, o esquadro e o transferidor, fique à vontade para sugerir isso ou não, né, nessa sua aula. O nível de rigor que você vai ter com as construções fica a seu critério de acordo com a maneira que você costuma abordar desenho geométrico ou com o tempo que você tem disponível para a aula em questão. Posso mostrar a folha que eu fiz como um exemplo de como a gente está imaginando que ficaria essas folhas dos alunos? Vai lá, Rita, mostra para eles. Aqui nessa folha eu só fiz um exemplo do que a gente está sugerindo mesmo com essa atividade de construir os três triângulos, um retângulo, um acutângulo e um obtusângulo. Eu construí o primeiro como sendo o triângulo retângulo e medi a medida dos lados deles. Então, claro, os alunos vão estar usando uma régua, eles só conseguem uma casa decimal de precisão. Depois que eu medi esses lados, eu construí o quadrado que tem aquela medida em cima de cada lado. Essa construção é que eu comentei antes. Você pode fazer ela um pouco mais precisa, usando esquadro, usando o compasso, ou simplesmente uma ilustração mesmo de o que seria o quadrado do lado daquele triângulo.
Depois que eu fiz essa construção, eu calculei o quadrado das medidas para achar a área de cada um desses 3 quadrados que eu construí. Nesse caso, então eu obtive 5,9 ao quadrado, usando a calculadora mesmo, e escrevi, deixei anotadinho as medidas e os valores que eu obtive. Depois, no triângulo acutângulo, vocês podem ver as minhas medidas não tão exatas e com os alunos vai acontecer a mesma coisa. Eu depois de desenhar o triângulo e medir os lados, eu construí os quadrados em cima de cada lado e fiz a mesma coisa. Calculei a área de cada um desses quadrados, deixei anotado aqui do lado. Por fim, eu fiz o obtusângulo e minha folha começou a não ter espaço, mas tudo bem, você pode pedir para os alunos usarem mais de uma folha. E a mesma ideia, eu fiz o quadrado de cada uma das medidas e deixei anotado aqui do lado. Então, o vídeo estava sugerindo que você só fizesse isso com o triângulo retângulo. A expansão que a gente está sugerindo aqui na atividade é que cada grupo também construa um triângulo acutângulo e um triângulo obtusângulo. Uma vez feito o que a Rita acabou de mostrar para vocês, a pergunta que você pode colocar para os grupos é: para qual desses triângulos vale o Teorema de Pitágoras? Ou seja, para qual desses 3 triângulos vale que a soma da área dos menores quadrados é igual à área do maior quadrado? Tem um porém que precisa ser discutido aí, que é a questão do erro na medida, né, Rita? É verdade. Como o meu próprio exemplo mostrou, quando você mede com uma régua, você só tem uma casa decimal de precisão. Exatamente. E quando você faz o quadrado dessas medidas, esse erro se propaga aí. Então, quando os seus alunos estiverem verificando para qual dos 3 triângulos valeu o Teorema de Pitágoras ou não, Exato. as medidas não vão dar precisas, não vai dar exatamente a soma dos 2 quadrados menores, vai dar o valor da área do quadrado maior. Mas não tem problema. Não tem problema. No exemplo da Rita, deu uma diferença de 0,7 centímetros quadrados. Eles vão observar que para os outros 2 tipos de triângulo, essa diferença é muito grande. Essa diferença é muito maior do que isso. Então, a ideia até pode ser que você discuta esse tipo de situação com os alunos, que isso é uma medida que eles estão fazendo ali, com uma régua que tem uma precisão muito baixa, e você explicar por que não está dando exatamente igual, mas mesmo assim está dando muito próximo, e para o triângulo acutângulo e para o obtusângulo está dando muito diferente. Exatamente. Então esse pode ser o começo da sua discussão, os alunos tentando entender para qual triângulo isso vale ou não. Para concluir a aula, a nossa sugestão é que você pegue alguns valores dos grupos para discutir na lousa, ou então divida a lousa em 3 partes e peça para todos os grupos escreverem as medidas dos triângulos acutângulos em uma delas, retângulos em outra dela e obtusângulo na terceira parte. As medidas da área, né, Léo? Isso. Pode ser só a medida da área, que é o que interessa no fundo. E aí com esses valores você pode fazer uma discussão global com todos os seus alunos, mostrando quando que a relação de Pitágoras, quando que o Teorema de Pitágoras de fato vale. E aí os alunos ficam com vários exemplos de triângulos retângulos diferentes do que ele construiu no grupo, onde ainda continua valendo o Teorema de Pitágoras. Exatamente. Então, essa era a nossa atividade de hoje. Isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês usarem, coloca nos comentários pra gente, conta como foi. E boa aula! Boa aula, professores. Até mais. Será que alguém vai notar que a gente mudou o cenário?